Oi, gente, aqui é o Lick. Eu tô querendo gravar esse vídeo há um bom tempo, só que eu tô tentando procrastinar o mais tempo possível pra me conseguir fazer um roteiro bem bonitinho. Então, aqui é o Lick passando no início, só pra avisar que o meu canal não é sobre histórias e nem sobre animação. É mais sobre jogos como Hollow Knight, Minecraft, Fortnite Funkin', etc. Eu só fiz esse vídeo porque eu acho esse estilo de vídeo muito legal. Então foi isso. Deixa o like e se inscreve porque o vídeo deu muito trabalho. Bem, vamos falar de uma coisa que não são muitos vídeos que retratam, mas eu tô querendo falar disso. Sonhos estranhos que eu tive ou eu tenho recentemente. Bem, teve um tempo que quando o meu amigo chamado João Miguel, né, que ele até já comentou algumas vezes aqui no meu canal, gostava de uma menina chamada Lia. Essa menina era uma menina de cabelo marrom, que usava óculos, que era bem fofinha, tinha um cabelo curto e usava umas roupas bem formais pra estar na escola, pra falar a verdade. Mais ou menos desse jeito. E bem, ele gostava dela por um bom tempo e levou vários fora da menina, porque a menina não gostava dele, e ele continuava insistindo em gostar da menina. Mas bem, nesse tempozinho que ele gostou dela, né, que foi mais ou menos aí pela metade do ano, até ele partir pra outra, eu tive uns sonhos bem estranhos com ela, porque ele falava muito dela pra mim. E esses sonhos era tipo eu conversando com ela, não entendendo nada que ela estava falando, ou fazendo alguma coisa que eu normalmente faço no dia a dia, ou ela me encarando ali do lado, algo do tipo. E um desses sonhos, eu estava sentado no meu sofá da minha sala, né, de boa ali, olhando pro nada, e era um sonho lúcido, sabe? Quando você consegue mexer, assim, como se você estivesse dentro do sonho. E aí eu virei pro lado e tinha a Lia olhando pra mim e falando umas coisas nada a ver. Eu não sei se ela estava me avisando ou se ela estava, sei lá, falando alguma coisa, uma visão do futuro ou algo do tipo. Ela só estava olhando pra mim e mexendo a boca. Eu não entendia nada do que ela falava. Eu sabia que ela estava falando alguma coisa, mas eu não sabia o que era. Ela ficava me olhando, mexendo a mão e falando, e eu só olhando pra cara dela assim, tentando entender. Meu Deus, o que que essa menina tá falando? Ah, só que aí do nada eu magicamente acordei. E eu ficava assim pensando na escola. Meu Deus, o que será que ela falou pra mim? O que será que tá acontecendo? Mas esses pensamentos sobre sonho acabou sumindo da minha cabeça por mais ou menos uns 3 dias depois desse sonho. Um outro sonho que eu também tive com ela é que eu tava na minha cozinha, né, lá de boa. É, normalmente esses sonhos tinha, sabe aquele filtro lá de passado? Tinha esse negócio na minha visão. Aí eu tava lá, mexendo na geladeira, só que tava de noite e eu tava fazendo café da manhã por algum motivo. Eu pegava a caixa de leite assim e começava a colocar o leite no copo. Normal, que eu normalmente sempre faço quando eu acordo. Só que quando o leite caía no copo, o leite, em vez de ser leite normal, né, leite branco, já que não era leite com achocolatado, saía leite com chocolate. E ali ia de novo olhando pra minha cara, falando alguma coisa que eu não entendia merda nenhuma do que ela tava falando. Ela de novo olhava pra mim com a mesma cara de bosta, mexendo a mão e falando uns negócios nada a ver. Enquanto eu colocava o leite que nunca entrava no meu copo, eu colocava o leite caía no copo, mas o copo não enchia, e o leite estava caindo magicamente achocolatado. E aí, de novo, no meio dessa baboseira toda, eu acordo do nada. E teve mais um sonho bem, mas bem estranho mesmo. Que eu acho que eu fiquei mais ou menos umas 2 horas só nesse sonho enquanto eu tava dormindo. Não tem como saber o tempo exato, né? Porque não tem como ficar contando o tempo no sonho. Mas eu tava no meu corredor ali, né? E lá no fundo tava tudo apagado, só que tinha uma luz no meio do corredor todo escuro, né? E dentro dessa luz estava a Lia, e a Lia, ela estava encarando eu, mas ela não falava nada. Ela só ficava me olhando com uma cara bizarra. E isso durou por muito tempo, e eu parado lá e ela olhando pra mim,
sem falar nada, sem se mexer, e eu também não conseguia me mexer. Era tipo uma paralisia do sono, só que não no meu quarto com alguma coisa subindo em cima de mim, e sim com eu dentro do sonho, parada, sem olhar para nenhum lado, sem se mexer, com alguém que eu mal tinha trocado uma palavra me encarando. E bem, agora que eu já falei um pouco dos sonhos estranhos que eu tinha com a Lia, porque eu já gostava dela, eu vou falar um pouco de sonhos de filmes de terror que eu adorava. Eu nunca fui de ter muito medo de filmes de terror, além de The Walking Dead, porque minha mãe assistia esse negócio do meu lado de noite, quando eu dormia na sala com ela. Então eu ficava morrendo de medo de zumbi, mas hoje em dia eu não tenho mais medo não. Eu assistia Stranger Things com ela, eu assistia a chave de alguma coisa lá, que colocava a chave no pescoço, abria e a pessoa entrava dentro da mente dela que tinha que matar uma bruxa dentro de um poço, só que o poço não era que nem a Samara, sabe? Aí, eu adorava assistir Coraline, que é um filme que meu pai tinha colocado pra mim assistir desde pequenininho. Eu já assisti várias vezes Coraline. Ah, só que nesse sonho, pra saber esse sonho foi há 2 anos atrás, é bem recente, em aspas. Eu tava lá, eu tava dentro da casa da Coraline, só olhando de longe assim, aquela cena lá do jantar, que ela chega na outra mãe, pergunta o que vai ter de jantar, e daí a mãe dela tá com os botões nos olhos e tal. Mas aí, eu fui teleportado magicamente pra uma área, tipo um sótão assim, com a parede vermelha, com um papel de parede vermelho, com uns fantasminha estampado, e na minha frente tava a mãe da Coraline. E eu ficava encarando a mãe da Coraline e ela vinha atrás de mim. E eu não me mexia. Eu ficava parado encarando a mãe da Coraline vindo atrás de mim me matar, provavelmente. Aí eu saía correndo pra salinha da portinha lá, sabe? Pra sair do outro mundo. E ela vinha atrás de mim, e meu personagem andando e eu olhando pra trás assim, com eu andando, sendo que eu não queria andar. Eu só tava andando automático, como se fosse um filme e tal. E por algum motivo, eu tava com uma sensação de alguém que tava me abraçando, mas não um abraço bom, tipo quando seu vô te abraça. Era um abraço tentando matar, assim, apertando, sabe? Enquanto isso, eu tava lá andando, parecendo sendo arrastado dentro do túnel, e o túnel não acabava. E a mãe da Coraline ficava correndo e correndo atrás de mim. E eu só ficava encarando ela. E você não tem noção do quanto de medo que eu fiquei desse bicho. E eu adorava a Coraline, mas não. Na minha cabeça, não era tão assustador ter uma mãe igual a sua, gigantesca assim, com os braços de aranha ainda atrás de você, mas é muito amedrontador. Eu não acreditava que aquilo estava realmente acontecendo. Eu sabia que era um sonho, mas do mesmo jeito era muito bizarro. Então, por enquanto o vídeo é isso. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve de novo. E talvez eu faça uma parte 2 se vocês gostarem. Muito obrigado por assistir e tchau!